Bom dia a todos. Nessa live eu gostaria muito de falar com vocês. O meu nome é Edson Brito, pastor Edson Brito, da Igreja Voz do que Clama no Deserto, na rua Comandante Assis, número 1114, Novo Olinda, em Castanhal, no Pará. Então a palavra que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: talvez muitos de vocês tenham feito pedidos, tenham clamado a Deus, tenham recorrido a determinados recursos, promessas daqui, promessas dali, mas você tem vivido uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Nem tudo que você gostaria que acontecesse tem acontecido sobre tua vida. Então vamos ver qual é o problema que está ocorrendo com a sua vida. Com a sua vida financeira, com o seu casamento, com a sua saúde, enfim, quaisquer que sejam as suas reivindicações. O que acontece? Quando você para de orar, quando você deixa de orar, normalmente existe uma consequência muito grave na tua vida e ocorrem certas situações em que você não consegue ter controle sobre sua vida. Então é necessário que você viva uma vida de oração. Esse é o primeiro propósito. Vamos ver o que aconteceu lá no livro de Daniel, no capítulo de número 6, no versículo 10. A Bíblia fala que Daniel, ele estava no palácio do rei Dário. E como ali as pessoas viam a situação da fidelidade de Daniel, eles lançaram um decreto para que todos, no decorrer de 30 dias, qualquer um dentro do palácio que não se prostrasse diante do rei e fizesse pedido a outro Deus e não ao rei Dário, seria punido, seria lançado na cova dos leões. E não foi diferente com Daniel. Então, quando Daniel soube do decreto, ao invés de bater o desespero sobre a vida do profeta, o profeta simplesmente entrou para o seu quarto e veja o que aconteceu no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava, orava e agradecia ao seu Deus. Então veja que Daniel, ele não orou a Deus só no momento da dificuldade, da angústia e do sofrimento. A Bíblia relata que ele costumava fazer isso diariamente, 3 vezes por dia. Ele clamava ao seu Deus, entregava os seus propósitos, pedia proteção e reivindicava diante de Deus a sua necessidade. Então o que Deus quer de nós? Deus não quer de nós apenas no momento da angústia e do sofrimento que nós venhamos a buscar o conforto e a solução para as nossas causas. A sensação que temos que quando estamos debilitados e buscamos a Deus para a solução dos problemas, usamos orar somente de acordo com a nossa necessidade. Não, na realidade, precisamos aprender a agradecer a Deus todos os dias, quer seja pela manhã, pela noite, no momento em que a gente se deita, agradece a Deus pela noite, pelo dia, pelo alimento, pela proteção, pelos livramentos que são grandes. Talvez você não tenha parado para pensar, mas grandes são os livramentos que Deus tem dado sobre sua vida. E às vezes você começa a reclamar quando as coisas não saem do teu jeito,
mas muitas vezes as coisas não saem do nosso jeito, porque de certa forma Deus está dando livramento sobre nossa vida, sobre aquilo que poderia trazer sobre nós uma destruição ainda maior. Então Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia. Então Daniel clamava a Deus, e Deus deu o livramento, fechou a boca do leão, e Daniel recebeu a sua vitória. Eu quero dizer que nesse dia não será diferente com você a partir do momento que você fizer um propósito com Deus na sua vida, de buscar, de clamar, de entregar as suas causas nas mãos do Senhor, para que Ele seja o solucionador de todas as suas causas. Então o que acontece? Vejamos o que aconteceu também na situação no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 17 e 18, fala também a respeito de 3 jovens que serviam a Deus, que tinham sua fidelidade com Deus, que clamavam a Deus sempre na sua fidelidade. O que Deus quer de nós, além da oração? Fidelidade em tudo, ser fiel em todos os propósitos. Então, no livro de Daniel, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor levantou uma estátua, uma imagem de ouro, para que todos os joelhos diante daquele palácio se dobrassem, se curvassem diante da imagem que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E quando chegaram e viram a situação em que foi lançado o decreto que todos os joelhos tivessem que se curvar diante da imagem do rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego negaram-se a prostrar-se diante da imagem levantada pelo rei Nabucodonosor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que a luz da palavra de Deus, que tem a sua eficácia para te dar o livramento, então haja o que houver, aconteça o que acontecer, a sua fidelidade com Deus precisa ser absoluta. Então veja o que aconteceu aqui no versículo 17 e 18. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é chamado na presença do rei, e o rei pergunta a respeito da maneira de se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Eis a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deu para o rei. Ele diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos responde para nos dar livramento da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Isso significa fidelidade. Então, por maior que seja o problema que você estiver vivendo sobre a sua vida, a fidelidade precisa estar implacável na prática da sua fé. Viver uma fé prática é viver uma fé de fidelidade. Não há outro meio, não há outro caminho pelo qual você possa ter livramentos. É preciso aprender a seguir o exemplo desses 3 servos de Deus, falando de fidelidade. A outra situação que é muito importante para que você entenda: ser verdadeiro sempre, não ser adepto a mentiras, não aceitar enganações sobre sua vida. Por quê? A gente vive problemas, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade. Estamos aí vivendo a situação da pandemia, que infelizmente está matando, está destruindo muita gente. Eu sei que tem pessoas que estão com seus corações partidos por conta de um ente querido que está no leito de dor, que está lá hospitalizado, que Deus ele tem poder para
restaurar a saúde do seu ente querido, para mudar a história desse ente querido da sua família. Mas eu quero dizer, a verdade também precisa estar implacável. Louvado seja Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. O que Paulo quis dizer com isso? Que a partir do momento que fazemos uma entrega, a partir do momento que fazemos um voto, a partir do momento que fazemos um propósito com Deus na nossa vida, para abandonar o velho homem, para ser um homem transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, precisamos ter o segmento da verdade. Somos membros do mesmo corpo. Louvado seja Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 10, diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo em conhecimento a imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 10. Então, quando temos a nossa vida transformada, precisamos que tudo em nós seja transparente, seja cristalino. Não importa o tamanho da dificuldade que estejamos vivendo, tudo precisa ser cristalino. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Porque tem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que vivem uma vida enganosa, querem ganhar vantagem em determinadas coisas, talvez no empreendimento, num negócio ou qualquer coisa, e por conta disso as pessoas criam situações enganosas para tentar ganhar uma vantagem em cima daquilo, e Deus não tem se agradado. Isso é considerado maldição diante da palavra de Deus. Então falamos aqui de quê? Falamos da fidelidade com Deus, da oração constante, e falamos também da idolatria. Então a fidelidade inclui essa situação em que falamos nesse momento, em que Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3, versículo 17 e 18, se nega a se prostrar diante da imagem levantada por Deus. Isso é o voto da fidelidade. Falamos agora sobre as mentiras, sobre os lábios enganosos, sobre as enganações, Então vamos ver aqui, mais uma vez, Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz assim: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os lábios que falam a verdade. Ou seja, Deus se agrada quando você coloca a verdade em todos os propósitos da sua vida. Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, a verdade, ela precisa estar implacável sobre tua vida em tudo que você fizer. Se você agir desta maneira, você certamente será uma pessoa vitoriosa em todos os seus propósitos. Louvado seja Deus. E a última que foi reservada para hoje é ler e buscar conhecimento da palavra de Deus. Ler e buscar esclarecimento para a sua vida através da palavra. Eu tenho falado que a palavra de Deus, ela é a profecia, a palavra de Deus, ela é a revelação, a palavra de Deus é a visão que você precisa
para a sua vida. Tem pessoas que têm dentro do seu quarto, tem na sua casa, né? Tem na sua igreja, junto ao teu pastor, a palavra. Ele tem a resposta de tudo que ele quer sobre sua vida, mas ele não dá atenção para a palavra. Ele não dá confiança para a palavra. E muitas vezes ele busca, ele vai a locais distantes, quando se fala que tem alguém ali, a dona Candinha que está trazendo uma mensagem profética, o fulano de tal, aquele pastor abençoado do repeté, que pula, que vira cambalhotas, que planta bananeira e que vai falar tudo sobre sua vida. Você tem a palavra, meu filho. Você tem a palavra de Deus, você tem o que você precisa, a resposta. Então o que Deus fala a respeito disso? Olha aqui, Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz assim: vós errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós erramos por conta disso, porque buscamos conhecimento e outras coisas que não tem nenhuma utilidade, não tem nenhum vínculo com a verdade, à luz da palavra. O Espírito Santo de Deus, nesta noite, ou melhor dizendo, nesse dia, está falando para você. E nessa noite não será diferente, é aonde eu quero chegar. Em nossa igreja aqui na rua Comandante Assis, número 1114, eu quero trazer para você 7 palavras proféticas para a sua vida. Eu quero trazer para você 5 promessas de Deus sobre sua vida. O endereço é na rua Comandante Assis, número 1114. Se você gostou dessa palavra, né, dê lá um joinha, curta, compartilhe, né? Comente a respeito dessa palavra, e assim sendo, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero orar por você nessa manhã. Amado Santo Poderoso Deus, eterno Criador, são milhares e milhares de pessoas que provavelmente estão assistindo esse vídeo, essa live nesse momento. Eu peço ao Senhor, por infinita misericórdia, que a tua graça seja derramada sobre estas pessoas. Tem pessoas que estão com alguém no leito de dor, sofrendo, gemendo, chorando. Aquela pessoa, meu Deus, que está movida por um aparelho respiradouro. Pessoas que não têm mais chance de sobrevivência. E o seu ente querido, meu Pai, está sofrendo por conta dessa pessoa. Meu Deus, eu te oro nesse momento e clamo em favor delas. Que a sua misericórdia seja derramada sobre cada pessoa nesse momento. Que o teu amor infinito seja dispensado sobre todos os necessitados, sobre aqueles que estão no leito de dor sofrendo, sobre aqueles que estão sofrendo dentro das casas. Que o Senhor venha visitar os hospitais, que o Senhor venha abençoar os profissionais de saúde, dando capacidade sobre eles, abrindo a cada vez mais a memória, a inteligência, para que eles consigam, meu Deus, a solução para toda essa pandemia que está abalando o mundo. Meu Deus, eu oro em favor não somente daqueles que estão acometidos do coronavírus, mas eu oro pelas pessoas que estão acometidas de uma enfermidade, do tumor cancerígeno, do problema, meu Deus, cardíaco, da arritmia cardíaca, da amnésia, da paralisia, da bursite, da bartomilite, meu Deus, a doença nos ossos, nas juntas, na coluna, o bico de papagaio, a catarata, pelo nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está acometida por uma obra de bruxaria, e quantas vezes alguém tem trabalhado contra essa vida, tentando destruir, acabar com o casamento, acabar com a saúde, destruindo a família. Eu agora, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a força do mal, eu repreendo toda a obra do inferno, eu te repreendo, Satanás, da encruzilhada, das cachoeiras, das matas virgens, do cemitério. Eu te ordeno, espírito de enfermidade clínica, espírito de enfermidade espiritual, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal saia das vidas, saia dos corpos, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus os abençoe. Até logo mais às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, aqui na rua Comandante Assis, número 1114, estaremos clamando em seu favor. Quero entregar 7 palavras proféticas para você e quero entregar 5 promessas de Deus, mas precisa comparecer às 19 horas. Hoje eu te espero. Quero falar pessoalmente com você. Deus abençoe. Até lá.